Bom dia. É um prazer enorme poder falar com você através desse meio de tecnologia, dessa mídia. E graças ao avanço da tecnologia da informação e de mídias como essa, a gente pode se comunicar uns com os outros nesse tempo em que a gente precisa estar em casa. A maioria das igrejas, e não apenas igrejas cristãs, mas congregações religiosas de todas as seitas, de todas as religiões e grupos, estão impossibilitados de se reunirem porque o governo e as autoridades de saúde da nossa província determinaram que as reuniões com 50 ou mais pessoas estão banidas. Em função disso, nós entendemos ter sido mais prudente a gente cancelar as atividades de culto para esse domingo e para os próximos. A liderança da igreja está atenta ao desenrolar dos fatos e nós entraremos em contato com você e anunciaremos medidas alternativas tão logo sejam possíveis. A nossa oração, nosso desejo é que esse tempo de reclusão dure pouco e que nós possamos voltar a nos reunir no templo, porque que falta a gente sente daquele abraço, daquele beijo, não é verdade? Principalmente nós, portugueses e brasileiros, que somos povos latinos, a gente sente muita falta desse aconchego. Mas por que nós não podemos ter reuniões presenciais durante essas próximas semanas? Então eu queria lembrar a você duas coisas. Primeiro, a nossa assembleia anual, que estava marcada para o dia 29 de março, portanto domingo que vem, está adiada. Nós vamos então determinar uma outra data e vamos convocar todos os irmãos da igreja, todos aqueles que frequentam a nossa igreja para esta assembleia. Assim que tivermos a data, nós anunciaremos. A outra coisa importante é o seguinte: você sabe que em todos os nossos cultos nós temos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. E você sabe que a nossa igreja não recebe subvenção de governo, seja da cidade, seja da província ou federal. Nós nos mantemos com os dízimos e ofertas que são levantados, que são doados voluntariamente pelos membros da igreja e pelos aderentes. Pois bem, eu queria então encorajar você a fazer as suas doações através de e-transfer. Você vai receber uma mensagem orientando você logo após esta mensagem em vídeo do culto desta manhã. Você receberá uma mensagem informando a você o que é que você deve fazer para enviar a sua contribuição para a igreja através de transferência eletrônica. Deus abençoe você e a sua família. Eu gostaria muito de lhe dar um abraço. Como eu não posso, então eu faço esse gesto para dizer o quanto eu sinto falta de você e quanto eu gostaria de te dar um abraço, de dar a você um abraço e na sua família também. Daqui a instantes, nós teremos o momento da mensagem, a pregação da palavra de Deus. Bom dia, queridos. Como não podemos estar juntos lá no templo nesta manhã de domingo, nós vamos adorar ao Senhor juntos através desse recurso. E eu queria convidar você para cantar comigo e Leila a canção Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quero convidar você a cantar comigo e com Leila a canção Porque Vivo Está. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é ver um bebê, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. E a vida vale a pena, Cristo vivo está.
Há muitos anos atrás, eu e Leila viemos ao Canadá a convite das igrejas e dos ministérios de língua portuguesa aqui no Ontário. E nós percorremos todas as igrejas. E em cada uma dessas igrejas, a gente cantava uma canção que tem uma letra, principalmente numa dessas estrofes, e está perfeitamente adequada ao momento que nós estamos vivendo por causa dessa reclusão, processo de reclusão em casa, em face do desafio do coronavírus. A canção é O Rei Está Voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia, Ele vem me buscar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16. No domingo passado, eu iniciei uma nova série de mensagens e o título geral dessa série é Um Novo Cântico nos Meus Lábios. Pregarei uma série de mensagens baseadas no livro de Salmos.
No domingo passado eu preguei sobre o Salmo 91. O Senhor é o meu refúgio verdadeiro. Hoje eu quero pregar sobre o Salmo 16 e o tema da mensagem é o meu maior prazer. O meu maior prazer. Eu leio e você deve acompanhar a leitura do Salmo 16. Diz assim o Senhor: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Além de ti, não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos, aos santos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garantes o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, a eterno prazer. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O meu maior prazer. Esta é a primeira vez que eu me dirijo a vocês desta forma, através de vídeo. E você já entendeu o motivo de estarmos usando esses meios eletrônicos para realizar nosso culto ao Senhor. Este Salmo 16 é mais um Salmo de Davi. É muito provável que Davi o tenha produzido quando fugia de Saul e o exército privado do rei Saul, formado por 3.000 dos melhores guerreiros de Israel. O cenário da constituição desse salmo é provavelmente o deserto de Zif. E você pode encontrar o contexto histórico deste salmo em 1 Samuel, capítulo 26 e capítulo 27. Vamos aprender com Davi neste salmo que o caráter de Deus é a única motivação que temos para assumirmos um compromisso real com Deus. O que creio acerca do caráter e da natureza de Deus determinam as minhas atitudes e as minhas decisões para com Ele e para com os meus irmãos. Para efeito didático, eu desejo apresentar primeiro as afirmações de fé que Davi faz nesse salmo, para então depois destacar as atitudes e ações concretas que essas afirmações de fé lhe inspiraram. Firme é a minha esperança. E o meu mais profundo desejo é que você e eu sejamos desafiados pela palavra de Deus a demonstrar o nosso prazer em afirmar nossa fé no caráter e natureza de Deus e, igualmente, demonstrar nosso prazer em firmar com Deus um compromisso de fidelidade e de serviço. Vamos então à primeira parte dessa mensagem.
Meu maior prazer é afirmar a minha fé no meu Deus. Você pode encontrar nesse curto poema de Davi uma série de afirmações que ele faz sobre Deus, seu caráter e sua natureza. Repare bem, no verso 1, Davi diz: Tu és o meu refúgio. A gente tem aprendido nesse tempo que o nosso melhor refúgio é a nossa casa, não é verdade? Mas a gente precisa aprender com Davi que a nossa casa ainda não é o melhor refúgio. O nosso verdadeiro e melhor refúgio é o Senhor nosso Deus. No verso 2, Davi faz duas afirmações: Tu és o meu Senhor e tu és o meu bem mais precioso. Essa afirmação, tu és o meu Senhor, ela está perfeitamente de acordo com o credo apostólico. Em todo o Novo Testamento você vai perceber, e em toda a história da igreja, da teologia da igreja, você vai perceber que uma frase é fundamento para todas as outras afirmações de fé. Cristo é Senhor. Isto quer dizer que nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. E também Davi afirma no verso 2, tu és o meu bem mais precioso. Imagina que Deus conceda a você a bênção de comprar um Jaguar novinho, 0 quilômetro. Ou que você tenha tanto dinheiro que você resolva comprar uma casa na Lakeshore de frente para o mar, waterfront. Já pensou que maravilha? Mas nem todos os bens da terra podem se comparar com o Senhor. Davi afirma, tu és o meu bem mais precioso. Nada que eu tenha na terra se compara a ti. No verso 5, Davi diz, tu és a minha herança. E é muito interessante observarmos o significado dessa frase, dessa afirmação de fé. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, então Josué, segundo a orientação de Deus a Moisés, distribuiu as porções de terra pelas 12 tribos de Israel. Mas uma delas, a tribo de Levi, não recebeu terra nenhuma, porque era a tribo dos sacerdotes. E os sacerdotes, os filhos de Levi, eles tinham um lema: o Senhor era a herança deles. Davi não era da tribo de Levi. Mas Davi afirma, tu és a minha herança. Não importam propriedades, não importam bens, tu és a minha herança. Está perfeitamente de acordo com a afirmação que ele faz no verso 2, tu és o meu bem mais precioso. No verso 5 também, Davi faz outras duas afirmações. Tu és minha fonte de bênçãos, tu és a garantia do meu futuro. Há muitas pessoas que pensam que aquilo que recebem, aquilo que são fruto do seu esforço, do seu empenho, do seu trabalho, da sua imaginação, do seu empreendedorismo. Mas Davi faz aqui uma afirmação muito simples e muito importante. Tu és a fonte de todas as bênçãos. Tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu sou, eu devo ao Senhor. Tu és a fonte de todas as bênçãos. E tu és a garantia do meu futuro. Eu não sei o dia de amanhã. Não sei. Nem você sabe. Nenhum de nós é capaz de fazer previsões a respeito do futuro. Muito menos nesse tempo de incerteza que vivemos. Por isso é tão importante você seguir a orientação de Davi e afirmar, tu és a garantia do meu futuro. O apóstolo Paulo faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim,
quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mais importante do que viver ou morrer é o fato, é a garantia de sermos do Senhor. No verso 7, Davi diz: tu és o meu bom conselheiro. Interessante Davi afirmar que até de noite, até durante o sono, o Senhor está nos aconselhando. Deus é capaz de fazer com que a gente sonhe. E sonhe conselhos que ele nos dá. Deus é o melhor conselheiro, melhor do que qualquer coach, melhor do que qualquer psicólogo, melhor do que qualquer pastor. Deus é aquele que é o soberano sábio, capaz de nos aconselhar. No verso 8, Davi diz: tu és o meu companheiro permanente, isto é, aquele que está do meu lado. Não importa o caminho que eu trilhe, se um caminho plano ou se um caminho bem acidentado. Não importa se eu estou passando no meio de um bosque cheio de sombras ou se eu estou passando num deserto ardente. Importa saber que o Senhor está comigo e nunca me desampara. No verso 9, Davi afirma: tu és a minha esperança depois da morte. Este verso é extraordinário, porque não vamos encontrar esse conceito no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Não! Para o judeu, de um modo geral, a morte punha fim a todas as coisas. Mas Davi afirma, e ele fala claramente: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo experimente a podridão da sua carne. Deus é a esperança para cada um de nós depois da morte. E nós sabemos que essa declaração, ela foi citada por Pedro no dia de Pentecostes, para se referir à ressurreição de Jesus. Essa é a nossa esperança. Ainda que morramos, nós ressuscitaremos. Para terminar, no verso 11, Davi afirma: tu és o caminho que me conduz à vida verdadeira. Sabe, Davi vai afirmar no finalzinho desse salmo que na presença de Deus há plenitude de alegria e real prazer. Davi está se referindo àquela situação em que nós teremos experimentado a morte, ultrapassado as barreiras da morte e vamos estar na presença de Deus, usufruindo a mais profunda e perfeita alegria e experimentando o maior de todos os prazeres. Reparou que são 10 afirmações muito importantes? Elas se constituem nos 10 fundamentos da fé de Davi. Você também pode fazer estas mesmas afirmações? De todo o seu coração? Você tem prazer em dizer isso para Deus? Você tem prazer em dar testemunho dessa sua fé em Deus para todas as pessoas com as quais você se relaciona? Estou chamando essa parte do Salmo 16 de a primeira estrofe desse cântico. Culto é, acima de tudo, uma expressão do nosso coração para Deus. Nossos cânticos são a Ele dirigidos como expressões de elogio sincero. Elogio sincero nada mais é do que louvor. Agora que nós já cantamos a estrofe do louvor a Deus, vamos para a segunda estrofe. A segunda estrofe desse cântico, o meu maior prazer, é a estrofe do compromisso. Meu maior prazer é assumir compromisso com Deus e com seu povo. O que creio e afirmo ser a minha fé no caráter e na natureza de Deus me inspira, me motiva a assumir compromissos. O caráter e a natureza de Deus
são o motor da nossa ação e das nossas decisões. Minhas atitudes, minhas palavras e meu comportamento são direcionados pela minha fé. Vejamos igualmente os compromissos que Davi expressa neste salmo para aprendermos com ele os compromissos que nós precisamos assumir também. Então, no verso 1, ele diz: eu buscarei refúgio somente em Deus. Quantas vezes você vai encontrar no livro de Salmos: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46. Quantas vezes você vai encontrar expressões: o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso abrigo? Ah, quantas vezes! Então, a primeira atitude que você deve tomar, o primeiro compromisso a assumir é: eu buscarei refúgio somente em Deus. O outro compromisso está no verso 3. Eu tenho enorme prazer na convivência com os santos de Deus na terra. É muito interessante observarmos o que Davi diz aqui no verso 3. É impressionante. Ele diz assim: quanto aos santos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que o Tiago virou-se para mim quando a gente estava se despedindo depois do culto. Ele virou-se para mim e disse assim: o prazer é todo seu. Eu nunca me esqueci disso. E, Tiago, eu tenho copiado você. Eu tenho muitas vezes falado a mesma coisa com as pessoas. É meu prazer ter convivência com vocês. Já parou para pensar nisso? Principalmente nesse contexto de isolamento que nós estamos vivendo, de reclusão em casa, em que a gente não tem o privilégio e a oportunidade de se abraçar, de conviver, de conversar face a face, a não ser através desses recursos tecnológicos. Você pode também assumir esse compromisso com Deus e com os irmãos? O meu maior prazer é conviver com os santos de Deus na terra. No verso 4, você vai encontrar o terceiro compromisso que Davi afirma: eu jamais cederei à pressão para me afastar do caminho do Senhor. Davi estava sendo perseguido por Saul. E 2 vezes aconteceu de Deus conceder a Saul a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Deus deu a Davi, uma vez na caverna, outra vez na tenda onde o rei Saul estava dormindo. 1 Samuel 26, 27 dá-nos conta dessa história. E interessante que companheiros de Davi aconselharam Davi: pega a lança e mata esse desgraçado desse rei. Acaba com a vida dele porque ele está querendo matar você injustamente. Davi jamais cedeu à tentação de se afastar do caminho do Senhor. Quando os amigos do rei Saul expulsaram Davi da mesa do rei, porque Davi fazia parte da mesa do rei, era um conselheiro do rei, era um agente importante no exército de Saul, era um comandante muito respeitado. Os companheiros de Davi disseram para ele: vai embora daqui, porque você não tem parte nessa mesa. E expulsaram Davi e disseram para ele: vá adorar outros deuses. Davi se recusou a ceder à tentação de fazer aquilo que as pessoas pressionavam que ele fizesse. Aí está um sério compromisso de Davi. Eu jamais cederei à pressão para me afastar do caminho do Senhor.
você tem sofrido pressões e vai sofrer muito mais pressões para se afastar do caminho. Assuma o compromisso. Eu não, jamais. O outro compromisso está no verso 8. Eu desenvolverei intimidade com meu Deus. Na verdade, a expressão que Davi usa aqui no Salmo é essa: sempre tem o Senhor diante de mim. A ideia de que para tudo que eu vou fazer, eu tenho Deus diante de mim. Eu vou consultá-lo, eu vou falar com ele. É como se eu estivesse andando e fazendo tudo aquilo que eu tenho que fazer na presença de Deus. Intimidade com Deus. Isso pode acontecer através da leitura da palavra, porque Deus fala com você através da Bíblia, e através da oração, você conversando com o Pai. Eu desenvolverei intimidade com meu Deus. Verso 8. E no verso 11, eu escolho andar no caminho de Deus para experimentar verdadeira alegria e prazer. Eu sei que Jesus afirmou, e você também sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então assuma o compromisso de andar nesse caminho, porque o resultado desse caminho é alegria e prazer. Concluindo, quando era adolescente e eu ajudava o meu pai em trabalhos de construção e reformas de casas durante as minhas férias e as minhas folgas, eu fui trabalhar na construção da casa do irmão mais novo do meu pai. Todas as noites nós participávamos do culto doméstico em casa da irmã mais velha de papai. Eles tinham um terreno, na casa da frente morava a tia Debir e na parte dos fundos do terreno eles resolveram construir um edifício com 3 andares, 3 apartamentos. Um deles para o meu tio mais novo. Pois bem, foi durante um desses cultos que eu aprendi uma das mais importantes lições da minha vida sobre culto e adoração. Quando você canta para Deus, você deve ter muito cuidado com aquilo que fala. O louvor, dizia minha tia, é a forma mais fácil que temos para mentir para Deus, porque muitas vezes falamos algo sem pensar, só porque sabemos a música de cor. A partir daquela noite, nunca mais eu pude cantar um cântico em louvor a Deus sem pensar e sem pesar cada palavra. Quero dizer para Deus somente aquilo que eu creio, de coração sincero e com a firme disposição de cumprir aquilo que eu estou falando através da música. Eu desejo encorajar você a fazer a mesma coisa. Cante essa canção com um coração íntegro. Diga para Deus que seu maior prazer é afirmar a sua fé nele. Diga também que o seu maior prazer é assumir com ele e com o seu povo um compromisso de fidelidade e de serviço. Deus abençoe você. Eu queria encerrar esse culto com uma palavra de oração. Você pode orar comigo? Ó Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és sublime, tu és inigualável. Nós te adoramos de todo o nosso coração e nós temos todo o prazer em afirmar a nossa fé em ti. Mas nós queremos também dizer-te que nós temos todo o prazer de assumir compromissos contigo e com teu povo. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Abençoa, Senhor, principalmente aqueles nossos queridos que são mais vulneráveis nessa situação de pandemia, de um vírus tão tremendo. Nós te pedimos, cuida deles, protege-os, livra-os de todo mal. Senhor, nós pedimos pelas criancinhas, pelos bebezinhos e pelas crianças mais crescidas. Cuida de cada uma delas igualmente.
Senhor, nós pedimos pelas famílias. Ó Deus, nós estamos vivendo dias conturbados. Algumas pessoas estão com risco de desemprego. Cuida delas, Senhor. Nós te pedimos, toma conta da vida de cada um de nós e supre as nossas necessidades. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você mais uma vez e até breve, se Deus quiser.